Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Marília Mariano, eu sou formada em administração com pós em gestão financeira e risco. Eu tenho 32 anos e há 3 anos eu trabalho atendendo empresas em diversos segmentos. E agora eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho e da minha metodologia. Basicamente, nós trabalhamos a profissionalização dentro do contexto de gestão de pessoas e de processos. A profissionalização seria exatamente o trabalho de alinhamento, de organização da empresa, de um modo geral, desde o seu atendimento até os seus processos de trabalho. Um exemplo para ficar mais fácil a visualização. Muitas das vezes a empresa não tem um processo interno, ela não tem um processo de atendimento ao cliente, ela não tem um processo de comunicação interno entre os seus colaboradores. E no decorrer do dia a dia, com a correria, com as diversas dificuldades que uma instituição tem, por falta do processo, por falta de uma metodologia e de uma organização, se perde questões primordiais, questões que são essenciais para o bom atendimento, para o bom relacionamento entre a equipe de trabalho. Para esse caso pontual, nós elencamos um tripé. São 3 passos fundamentais que nós precisamos olhar com carinho e desenvolver de forma assertiva. Lembrando que todo o trabalho ele é executado de forma estratégica, resguardando a cultura da empresa, resguardando suas peculiaridades, justamente para não perder a essência do negócio em si, que é muito particular de empresa para empresa. Um dos primeiros tópicos aos quais nós precisamos olhar com carinho é a questão do pessoal, ou seja, é preciso fazer uma análise criteriosa de como a equipe se organiza, como está o movimento interno da empresa, a comunicação interpessoal entre as pessoas. Nós podemos aqui pontuar algumas coisas das quais nós vamos começar avaliando, analisando. As lideranças ocultas, que é um dos maiores problemas que as empresas encontram. O que são as lideranças ocultas? Nada mais são do que aquelas pessoas que ou elas estão desmotivadas, ou elas têm problemas de caráter, são diversos os motivos. Mas, no geral, ela puxa a empresa para trás, levando junto com ela os outros colaboradores. É quando você propõe mudanças, melhorias, quando você quer dar um passo a mais, mas aquela pessoa sempre fica puxando para trás. E geralmente essas lideranças ocultas, e por isso o nome liderança oculta, elas agem de forma estratégica, metódica e silenciosa. Por isso que muitos empresários, muitos líderes têm um pouquinho de dificuldade de diagnosticar quem são essas pessoas e como elas se articulam. Essas são as pessoas mais perigosas dentro da empresa. Os ruídos na comunicação, aquela circunstância em que eu falo, mas eu tenho a impressão que o meu colaborador ou o meu colega não entendeu muito bem o que eu quis dizer, porque eu peço uma coisa e ele acaba executando outra. Ou quando nós temos divergências de opiniões relacionadas aos processos, às metas, a intenção que a empresa tem. E isso é um grande problema. As diversidades de opinião são necessárias, mas quando se trata de decisões de alinhamento que a empresa precisa tomar, todo mundo precisa olhar para a mesma direção, todo mundo precisa estar com o mesmo foco. Se isso não acontece, é porque nós estamos tendo ruídos na comunicação e umas pessoas estão indo para o lado A e outras estão indo para o lado B. Esse também é um problema e muito grave dentro da instituição. As definições de tarefas, se elas existem, provavelmente existem, mas como elas se dão? Elas são efetivas, elas são documentadas, elas são claras? É possível cobrar isso depois? É possível mensurar isso? Ou não? Acontece de forma aleatória, de forma não abrangente demais, em que você não consegue monitorar, você não consegue gerir. O profissionalismo da equipe. Como que a nossa equipe se encontra hoje? Ela está num nível profissional de fato? Ou as pessoas analisam tudo por um lado pessoal? As pessoas estão entendendo onde elas estão e por que é tão importante algumas funções, é importante algumas ações? Vamos dar exemplos para ficar mais fácil. Às vezes nós solicitamos alguma coisa para um colaborador, para um colega de trabalho,
E pode até ser algo desafiador, pode até ser algo que nunca foi feito, mas que é necessário num dado momento. E essa pessoa, às vezes, no caso de pessoas que não estão com uma postura profissional, elas sempre olham para o lado pessoal. Ah, mas por que eu? Mas por que comigo? Nossa, mas isso é muito difícil. Nossa, mas por que não poderia ser com fulano, com ciclano? A pessoa nunca tem uma visão clara do processo. Nossa, eu estou aqui para oferecer o melhor. Eu estou aqui para executar todos os desafios propostos. Não é porque eu e eu sou assim, eu sou grande, eu sou pequena. Não, é simplesmente porque eu sou um profissional. Esse alinhamento também é importantíssimo. Uma vez que a equipe entende a importância de ser profissional e ter um pensamento profissionalizado, todos os outros processos começam a acontecer. Óbvio que parece simples, mas não é. Para isso é necessário todo o monitoramento da equipe, treinamentos, reuniões, avaliações, feedbacks, uma série de metodologias para que a gente consiga levar as pessoas a ter essa postura. Um exemplo de profissionalização também, nós podemos ver muito bem claro nos atendimentos. Quando um cliente vai procurar uma instituição ou um produto, e aí nós podemos observar como o profissional atende essa pessoa. A postura dele é uma postura imparcial, ele tem palavras profissionais, a atitude dessa pessoa é profissional ou não? E se ela está fazendo alguma coisa, ela simplesmente ignora o cliente e termina de fazer aquilo, ou às vezes ela atende o cliente fazendo outros trabalhos paralelos, ou ela atende o cliente conversando com um colega assuntos extremamente aleatórios. Então aí nós percebemos um dos exemplos de falta de profissionalismo por parte da equipe. O organograma, que é importante também, não só para a instituição em si, mas para os colaboradores se localizarem, saber onde eu estou, a quem eu me reporto e principalmente o mais importante, por que eu me reporto a essa pessoa? Qual o intuito disso tudo? Então, o organograma é a parte estratégia dentro da questão pessoas, que é importantíssimo. Se ele existe, ok, é preciso reorganizar e verificar se está dentro da necessidade da empresa. O clima organizacional, como essas pessoas estão motivadas, estão felizes ali onde elas estão, elas gostam do que estão fazendo, você sente empatia por parte de todos, a instituição transpira um ar gostoso, positivo. Isso é importante porque isso gera percepção no cliente. Quando esse clima organizacional não está saudável, o nosso cliente final, ele vai perceber, ele vai notar, e isso influencia até no seu poder de decisão. Ficar ou não com aquela instituição, permanecer ou não com aquela instituição. E a motivação da equipe, que é um trabalho contínuo, necessário. Uma equipe precisa estar motivada, precisa estar feliz, os funcionários precisam sentir que são importantes e que são parte de algo maior, não apenas trabalhar e receber um salário. O próximo passo do nosso processo é o CRM, basicamente o setor comercial, que é a gestão do relacionamento com o cliente. Antes mesmo desse cliente ser nosso cliente, nós já começamos a criar um relacionamento com ele, que é o que nós chamamos de lead. Que perfil tem esse lead? De onde ele vem? Onde nós vamos prospectar? Quando ele está conosco? Qual é o perfil dele? Como eu vou me comunicar com ele? Como ele gosta de ser ouvido e entendido? E gerar todo um relacionamento. Por que ele não retornou? O que está impedindo ele de tomar a decisão de estar conosco? E fazer uma gestão do começo até o fim do processo desse atendimento. E até um processo de recompra e satisfação também do cliente. E por fim, o endomarketing, que eu coloquei alguns pontos que nós vamos trabalhar, mas é um tema abrangente, mas eu acredito que os pontos principais aqui, os canais de comunicação interna da instituição, entre os colaboradores e a sociedade, e essas pessoas que estão lá fora e que podem vir a ser os nossos clientes. Como essa comunicação está acontecendo? Partindo de dentro. A equipe que está ali, os alunos que já estão ali, eles estão satisfeitos com a instituição? Eles estão vestindo a camisa? Eles estão certos de que é ali que eles deveriam estar de fato? Quando eles falam dessa instituição, como eles falam para as outras pessoas?
Eu estou muito feliz por estar ali. Aquele lugar me realiza, aquele lugar tem algo a mais. E nisso, dentro desse contexto, gerar desejo nas pessoas que não estão conosco, tanto possíveis novos colaboradores como possíveis novos alunos, gerar o desejo de estar conosco. O relacionamento com o aluno, fortalecer a instituição. Os canais de comunicação interno, não só com os colaboradores, mas também diretamente com o aluno. Gerar um relacionamento caloroso, em que os alunos se sintam de fato parte da instituição, se sintam membros de um todo e de algo que tem intenção de crescer, que tem intenção de passar por melhorias, mas que não é apenas uma instituição em si, sem um objetivo específico e claro. Então, o Endomart nada mais é do que o fortalecimento, trabalhar o fortalecimento da instituição para com seus colaboradores, com seus alunos e com a sociedade. Dentro disso, tomando mão de diversas metodologias para que isso de fato venha acontecer.